Família Tricolor, hoje é dia de decisão, mas eu quero abrir esse vídeo fazendo um comentário sobre essa repercussão de uma possível saída do Ganso. Eu confesso para vocês que eu fico muito chateado quando vejo essas coisas, porque isso é sinal que a diretoria está sendo incompetente, está sendo desleixada, está desconsiderando a história do clube. E o que mais me irrita, ela está sendo manipulada novamente. É uma diretoria que, em sua gestão, já traíram ídolos que nos deram a maior conquista do clube. Já traíram Diniz, traíram Marcelo, ignoraram Felipe Melo e fizeram, vou dizer assim, roer a corda com o Thiago Silva. Estão apunhalando o Ganso agora. E Deus queira saber o que vai acontecer com o Cano. Porque é muito triste tudo que acontece. Porque primeiro vem uma base fazendo tudo para tirar o Ganso do Fluminense, para tirar o Cano do Fluminense. Falando um monte de besteira, um monte de asneira. Entendeu? E a nossa diretoria finge que está quieta, mas ela está absorvendo tudo isso. E na hora certa, parece, a impressão que a gente tem é que a diretoria assim, calma que a gente vai tirar, calma que a gente vai tirar. O Ganso, em momento algum, falou que estava saindo do Fluminense. Em momento algum. Isso é mentira. O Ganso pediu apenas para ficar de fora dos 2 próximos jogos, porque tem um clube interessado nele. Mas o Ganso falou isso lá no hotel em São Paulo, onde o Ganso fez errado? Aparentemente sim, ele fez errado. Porque ele foi para a concentração, foi relacionado, chegou lá e comentou com a diretoria lá. Então, segundo GE, o combinado foi ficar no banco, mas não entrar. Ok? Perfeito. Só que para quem é do mundo da bola, cara, isso tem outro sentido. Isso tem outro sentido e assim é gritante. O Ganso não é irresponsável de falar uma coisa dessa quando relacionado para uma partida. Quem conhece o Ganso, cara, sabe da história do Ganso. Não é mistério para ninguém. Então, qual a impressão que eu tenho? O Ganso deu uma cutucada para ver o que vinha da diretoria. E a diretoria se indignou. Ficou com raiva, deu piti, foi lá e tirou o Ganso até do jogo de hoje contra o Laguaira. Por pura pirraça, pura infantilidade. Por que a diretoria não chama o Ganso para conversar? Porra, meu irmão, olha só, temos uma proposta para te fazer aqui, tal. E por que não conversa com o Ganso como homens? Eu lembro que o Mário Bittencourt, há um tempo atrás, falou, no ano passado, quanto à renovação do Ganso, quando entrou numa polêmica parecida com essa, que as pessoas não conseguiam renovar o contrato com o Ganso, o Mário falou, cara, não é mistério, eu sento com o Ganso em 10 minutos, renovação está garantida, acabou o problema. E o que está vendo com o Mário Bittencourt? Está afastado? Ah, mas o Ganso não pode renovar porque essa rapaziada não quer, porque o Ganso não está jogando nada há muito tempo. De volante, de atacante, de centroavante, de ponta esquerda. O Ganso é meia esquerda. O Acosta está em melhor momento, o Ganso está no banco. Beleza. Mas quando o Acosta cansar, for sair o Acosta, bota o Ganso na dele. Mas quando for botar o Ganso na dele, não espera estar todo mundo morto, todo mundo cansado, o jogo perdido, que é para botar o Ganso e falar, lá, Ganso não fez nada. Aí é fácil, irmão. Aí é covardia. Aí é covardia. Teve jogos recentes em que o Ganso entrou e com pouco tempo de jogo fez muito mais do que o Savarino o tempo todo de meia esquerda. Tentam inventar o Savarino. Savarino é um bom jogador? É, pelo lado do campo e olhe lá, não é o Brastemp.
Porque é muito técnico, mas não tem disposição física. Recentemente eu vi uma entrevista dele falando que não, é que eu estive me recuperando. Desde quando chegou ao Fluminense está se recuperando. Ele não foi para a última data FIFA, porque estava se recuperando. Ficou 10 dias se recuperando. E depois que voltou só teve atuação horrível. Eu acho que salvou uma só mais ou menos, o resto horrível. Tá se recuperando de quê, cara? A maioria dos jogos do Savarino é abaixo da média. Principalmente quando tentam inventar ele de meia esquerda. Não, mas tem que tirar o Ganso. A culpa é do Ganso. Eu acho que tem uma perseguição muito grande, uma sacanagem muito grande. E quero até fazer uma pergunta para vocês. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo especificamente sobre isso, sobre como a diretoria do Fluminense está se tornando um exterminador de ídolos, e isso é muito perigoso, porque amanhã ou depois tu vai querer que um jogador lá de fora, cria de Xerém, volte para o Fluminense, o cara vai pensar 2 vezes. Voltar para quê? Para ser apunhalado pelas costas? Veja o Marcelo. Marcelo voltou, ganhou Carioca, dando show, e sem ritmo de jogo. Ganhou Carioca, ganhou Libertadores, ganhou Recopa, porra, e tomou uma facada por causa de Retranca Menezes. Qual é a mensagem que você passa para o jogador tricolor que está lá fora? Ah, quando vier vai ter outra diretoria. Pode ser. Mas diretor não tem limite de idade. Quero saber se eles vão ter consciência de que eles estão comandando um time enorme, um clube centenário de tamanho imensurável. Será que eles têm essa noção? Eu já falei para vocês e vou repetir. Não existe treinador, diretor, jogador maior do que o Fluminense. E principalmente, não existe jornalista maior do que o Fluminense. Não existe. Temos que tomar muito cuidado com as pessoas que dizem falar em nome do Fluminense, dizem falar em nome da torcida. Eu, particularmente, tenho o pé muito atrás com isso. Por isso que eu sempre trago para vocês. Irmão, vamos ouvir os 2 lados da moeda e tire a sua própria conclusão, cara. Não caia na falácia dos outros. Ah, não, que o Ganso já saiu do Fluminense. O Ganso não tem nada certo. O Ganso já passou para a diretoria tricolor. Nós não estamos avançados em nada. Só tem um clube interessado. Ponto. Ponto. Quantos jogos deixaram o Ganso de fora? E o Ganso fazendo falta dentro de campo. Aí agora vem um papo que Zubeldia é fã do Ganso, que o Zubeldia adora. Porra, não vem papo. Zubeldia gosta muito de jogador estrangeiro, porra. Essa é a verdade. Porque o salário do Ganso está fazendo falta pro Fluminense. E o que foi investido no Castilho não faz falta não. E eu deixo um recado para vocês. Vocês reparem essas pessoas que estão pedindo a saída do Ganso, que estão pedindo a saída do Cano. Reparem, foram as mesmas que pediram a contratação do Otávio, foram as mesmas que pediram a contratação do Bernal, foram as mesmas que pediram a contratação do Savarino e a contratação do Castilho. Só que eles têm um detalhe. Eles não fazem nada disso pensando em Fluminense. Eles só falam isso para movimentar a janela, para movimentar o mercado de transferência, para ter mais conteúdo. Em momento algum é pensado realmente no clube. Porque se vocês pegarem meu vídeo lá na época do Otávio, como exemplo, eu citei, o Otávio é um bom jogador, mas nós temos Bernal e o Wallace Davi. Não precisamos de Otávio. O Retranca Menezes quer fazer graça. E o Otávio veio por um preço absurdo. E eles pediram. Não, se o Retranca Menezes quer, porque é maravilhoso, é isso, é aquilo, tal, não sei o quê. Hoje, eles pegam no pé do Otávio, pegam no pé do Bernal, e por enquanto está de namorico com Savarino e com Castilho. Mas daqui a pouco também, eles vão começar a perseguir, e sabe o que eles vão falar? Culpa da diretoria. Só que eles tiram deles da reta. O valor do Castilho, por exemplo, foram eles que incentivaram, eles que botaram pilha para a diretoria fazer aquela besteira.
Não vou nem falar sobre o rapaz, estou falando sobre o preço. O preço é absurdo. Savarino, a mesma coisa. O que foi pago pelo Savarino estava de bom tamanho. O Wallace Davi foi de graça. Mas isso eles não falam. Querem falar agora que o Lavega está bem no Curitiba, mas quando estava aqui, eles condenavam o Lavega por não treinar direito, porque o jogador não tem... não passa confiança para a torcida, porque o cara não joga, porra. Só jogou um jogo com o Renato. E foi bem, e nunca mais voltou. Mesmo caso do David Schultz e do Júlio Fidelis. Aí a culpa é dos caras? Família Tricolor, vamos abrir o olho quanto a isso. Maestro, tamo junto, Flusão. Tamo junto, maestro. Tô torcendo pela sua permanência. Aí tô torcendo que o nosso treinador passe a ter menos má vontade com os jogadores daqui. Tem muita gente boa por aqui, tem muito craque por aqui. Sabe o que me deixa mais assustado? Que eles já provaram suas capacidades. Mas vocês que sabem, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, diretoria exterminadora de ídolos, comenta aí que eu trago isso para vocês. Valeu? Mas vamos pro vídeo, que hoje é dia de decisão. Vem com a gente. Diga lá, mano velho! Diga lá, Tricolinda! Mais uma vez, obrigado pela presença. Tamo juntão com o Flusão. Muito obrigado mesmo. E já os convido para começar o dia, assim, com plena harmonia, plena positividade. Dá aquele like maneiro pra gente, ó. Faz aquele joinha, dá aquela moral. Valeu? Ajude o nosso trabalho a ser desenvolvido. Muito obrigado, família. Galera, olha só. O que temos para hoje? Temos uma notícia que pode ser surpresa, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Papai do céu abençoe, que se ela for verdade, que ele esteja muito bem e possa jogar normalmente, sem correr risco de sentir a lesão. Eu me refiro a Martinelli. Está se comentando nos bastidores que Martinelli vai para o jogo. Se vai realmente ou não, eu não tenho essa certeza. Ok? Não tenho essa certeza. E o Flusão hoje precisa da vitória mais do que nunca. E tem um detalhe muito importante que eu quero passar para você, torcedor tricolor. Mas isso é muito importante. Muito. Não vamos ficar com essa babaquice que eu vejo algumas pessoas falando pro torcedor, tipo, ficar com vergonha. Vergonha é o cacete, torcedor. Flusão ganhou, se classificou, comemora, pô. Não tem esse papo babaca. Ah, não. É vergonhoso o jeito que tá hoje. Não era pro Fluminense se classificar. Fluminense normal já era pra ter saído fora. Ah, que não sei o quê. Irmão, bota uma coisa na cabeça. Fluminense se classifica a trancos e barrancos. Se Deus quiser, até o final do ano, Fluminense é campeão da Libertadores, ninguém vai lembrar da porra da primeira fase, irmão. Todo mundo vai querer comemorar o título. Mas isso não é com o Fluminense, é com todo o clube da face da terra. Esses mimizentos, cara, que ficam com essa babaquice. Ah, não. Não tinha que ganhar tudo de todo mundo de 10-0 cada jogo. Para com essa porra, isso não existe. Isso não existe. Nós temos que meter a faca do dente pra cima. Se não deu pra ganhar o jogo anterior, ganhamos o próximo. Se ganhamos o próximo, vamos ganhar o outro, porra. E vida que segue. Não tem que ficar se lamentando, ficar... Ah, não, eu queria... Porra, não existe isso, irmão. Não existe. Isso é aluno que ficava... Ah, eu não tirei um 10, tirei 9,5, tô chateado. Meu irmão, tirei 7, tá de bom tamanho. É o suficiente, vambora. Cada jogo é uma história. Não tem que ficar com esse papo babaca de querer tentar fazer a cabeça da torcida. Ah, não, ganhei, mas não gostei. Ah, vai a merda, pô. Ô, bota os caras pra correr, irmão. Sem chance. Alô, Tricolor. Ganhamos. Vamos pra cima. Classificamos. Vamos comemorar, pô. Depois da Copa é outra história. Inclusive, poxa, imagina aí. O Ganso permanece. O Acosta tá ali. Vamos botar que o Hulk vai estrear. Já pensou se o Nino volta? Com o Martinelli ali? Meu Deus do céu, irmão. Que delícia. Que delícia. O meio campo. Bernal, Martinelli, Hércules com a Acosta à frente criando. Na frente, Hulk, John Kennedy. Porra, meu irmão. O Nino na zaga comandando. Irmão, tem muita coisa boa até o final do ano, irmão.
Agora, a diretoria não pode perder jogador-chave no meio da temporada. Se perder, é motivo para a torcida ir lá e pedir o impeachment desse cara. Porque não se brinca. Mudar o planejamento no meio de 2024 com a desculpa tosca que esses caras que fazem pressão para tirar o Ganso hoje foram os mesmos que fizeram pressão lá no Diniz lá atrás e juraram que o Fluminense ia ser rebaixado em maio, em junho. Juraram. E a imprensa doida para ver o inferno pegar fogo, né? Botou pilha. Vamos ser rebaixados em junho, julho. Lembra disso? Aí trouxe um treinador retrógrado, totalmente ultrapassado e viu o inferno que foi. Ainda ficaram culpando o antecessor. O cara com elenco completo, com reforços, mas a culpa é do antecessor. Botava o esquema 4-6-0, mas a culpa é do antecessor. Eu não sou idiota, irmão. Não cai nessa. Tá? Não cai nessa. Então vamos focar nessa parada, rapaziada. Tá? Vamos focar nessa parada. Vamos pensar positivo. Nós temos que ganhar e comemorar, irmão. Classificação veio, ótimo. Esse é o objetivo. Objetivo alcançado, comemora. Ok? Fluminense deve ir a campo hoje com Fábio, Guga, James, Freitas e Arana. Aí vem a dúvida, né? A gente não sabe se Martinelli vai ou não, então não vou botar com o Martinelli. Pela cabeça do Zubeldia, deve vir Nonato, Hércules e Acosta. E na frente, segundo informações, rola uma dúvida. E essa dúvida, para mim, eu acho totalmente errada. Segundo informações, a dúvida é entre Canóbio ou Soteldo, com John Kelly de Savarino à frente. Eu faria de outra forma. Eu barraria o Savarino e viria com o Soteldo. Deixaria o Canóbio. Você podia muito bem pegar o Soteldo, jogar na esquerda, faz o trabalho ali com a Arana, overlap ali. Overlap eu fui longe agora, hein? Oxe, você nem sabe o que é isso, né? Um dia eu conto. Faz o overlap ali com a Arana, tá? Canóbio reforça a marcação no meio, tem velocidade, tem pulmão para isso. E eu acho que pode dar caldo. Pode dar muito certo. Savarino tem que ir pro banco, irmão. Na minha concepção tem. Tem muita qualidade, tem muita técnica? Tem, mas não tem disposição física nenhuma. É jogador vagalume. E hoje a gente não precisa de jogador vagalume. A gente precisa de jogador que bata no peito e fala, tô aqui, tô dentro, conta comigo. E o Savarino a gente não pode contar com ele. Pelo menos até agora ele não demonstrou isso. É jogador vagalume. Faz um lance bonito, some. Aí fica um tempão sumido. Aí faz outro lance bonito, some. Não dá pra contar, irmão. Eu usaria o Savarino no segundo tempo. Eu teria esse discernimento. E não é pra pegar no pé do Savarino, não é isso. Eu tô mentindo com relação ao Savarino? Seja sincero. O cara pega na bola e some. Depois aparece. Agora, contra o Bolívar, ele novamente, maior parte do tempo sumido do jogo. Até que ele aparece. A bola, o gol. Hora de fazer o terceiro gol e dar um alívio. Ele não tem o controle emocional suficiente para fazer o resultado que a gente precisava. Ah, vou culpar o Savarino. Não vou culpar o Savarino. Mas nós temos que tê-lo mais concentrado para poder atuar de forma que o clube necessita. E isso não está ocorrendo. Sem disposição física, sem concentração, fica difícil. É por isso que ele some muito do jogo. Entendeu? Então eu, na minha concepção, eu ia de Canóbio, o JK e o Soteldo pela esquerda. Valeu, família? Mas essa é só a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Valeu? Tamo junto, Flusão. Hoje, 21h30 no Maraca. É dia de decisão, é dia de guerra. É vencer ou vencer. Valeu? Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor é infinita, irmão. É infinita. Até a próxima.